Imagine acordar sozinho. Ao seu redor, não existe o canto dos pássaros nem o calor do sol. Apenas árvores retorcidas, uma névoa sufocante e um silêncio pesado, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Você tenta encontrar um caminho, mas toda direção parece levá-lo para um lugar ainda mais escuro. E é assim que começa uma das maiores obras da história da humanidade. Não com uma batalha, não com um herói, mas com um homem perdido. Esse homem é Dante Alighieri. E o caminho que ele encontraria mudaria para sempre a forma como o Ocidente imagina o inferno. Hoje, vamos percorrer toda esta jornada, dos portões do inferno até o encontro com o próprio Lúcifer. E ao final, você entenderá porque esta não é apenas uma história sobre condenação, mas sim uma história sobre a alma humana. Dante escreve que estava no meio da vida quando percebeu que havia se perdido em uma floresta escura. Essa floresta não representa apenas um lugar físico, mas sim o pecado, a confusão, o afastamento de Deus. Tentando escapar, ele sobe uma colina iluminada pela luz do amanhecer, mas 3 animais bloqueiam o seu caminho. Uma onça, um leão e uma loba faminta. Cada um simboliza paixões que escravizam um homem. Sem saída, Dante acredita que ali ele morrerá. Até que surge uma figura envolta pela dignidade dos antigos. Virgílio, o maior poeta da Roma antiga. Enviado para conduzir Dante por um caminho que nenhum homem desejaria percorrer. O caminho através do inferno. Após atravessar uma região onde vivem aqueles que nunca escolheram entre o bem e o mal, Dante chega diante dos portões do inferno. Ali está escrita a frase que atravessou séculos. De mim procedem os sofrimentos eternos. Justiça moveu meu glorioso Criador. Abandonai toda a esperança, vós que entrais. A partir daquele ponto, não existe retorno para as almas condenadas. Não existe misericórdia, e quanto mais fundo eles descem, mais terrível se torna o destino das almas. Dante exclama: Mestre, muito duras são estas palavras. Ao que Virgílio responde: É necessário deixar para trás todo o medo. Toda a covardia deve morrer aqui, pois encontramos o lugar do qual te falei, onde você verá o povo miserável que renunciou o verdadeiro bem da razão. No primeiro círculo está o limbo. Ali não existem gritos, não existem torturas, apenas uma melancolia eterna. É o lugar dos homens virtuosos que viveram antes de Cristo, os filósofos, poetas, heróis, pessoas honradas, mas privadas da presença de Deus. É uma dor silenciosa. No segundo círculo, vêm os luxuriosos. Um furacão eterno arrasta aqueles que em vida foram dominados pelos próprios desejos. Nunca encontram descanso, nunca tocam o chão. São levados para onde o vento decide. Minos julga os pecadores e determina em qual círculo deverão padecer. Os condenados chegam diante da figura imponente e confessam suas culpas, ao que ele, com sua cauda, os enrola o número exato de vezes correspondente ao círculo a que estão destinados. Ali, Dante encontra Francesca di Rimini. Ela conta como um romance proibido terminou em assassinato. Sua história é tão trágica que Dante desmaia de compaixão, mas esta compaixão diminuirá à medida que a viagem continua. Os círculos seguintes tornam-se cada vez mais brutais. Os gulosos apodrecem sob uma chuva imunda guardados pela criatura Cerberus, o grande verme de 3 cabeças, barriga inchada e grandes presas.
Os avarentos empurram enormes pedras sem jamais chegar a lugar algum. Os irados se atacam nas águas do rio Estige, enquanto os melancólicos permanecem afundados na lama. Cada punição reflete exatamente o pecado cometido em vida. É o princípio conhecido como contrapasso. Aqui, ninguém sofre ao acaso. Cada castigo é um espelho da própria vida. Quando chegam à cidade de Dit, tudo muda. Os pecados deixam de ser fruto da fraqueza humana. Agora são fruto da malícia, da premeditação, do dolo. Ela fica no meio de um pântano do rio Estige, e os viajantes são conduzidos pelo barqueiro Flégias. Os muros parecem feitos de fogo. Demônios vigiam cada entrada, e as fúrias surgem ameaçando transformar Dante em pedra. Nem mesmo Virgílio consegue seguir sozinho, e é necessária a intervenção divina. A partir daqui, o inferno torna-se um verdadeiro pesadelo. É o sexto círculo onde estão os hereges em um cemitério de fogo. No sétimo círculo estão os violentos, guardados pelo Minotauro no vale de Flegetonte. Assassinos fervem em um rio de sangue, tiranos permanecem submersos, suicidas transformam-se em árvores secas, seus galhos sangram quando são quebrados. Dante imagina que quem rejeitou o próprio corpo perde para sempre o direito de possuí-lo. É uma das imagens mais perturbadoras de toda a literatura. Mas não para por aí. O oitavo círculo é um labirinto. Chama-se Malebouge, ou as Bolsas do Mal. São 10 ao todo. Aqui estão os enganadores e os sedutores, açoitados eternamente, os bajuladores e manipuladores jogados em um fosso de excrementos, os simoníacos enterrados de cabeça para baixo, os adivinhadores com suas cabeças torcidas para trás, os trapaceiros submersos em piche fervente, os ladrões, conselheiros do mal, semeadores da discórdia e caluniadores, sofrendo de doenças, mutilações e chamas eternas. Cada categoria possui sua própria punição. Em um dos momentos mais famosos da obra, Dante encontra Ulisses, o herói da guerra de Troia, mas não o glorioso das lendas. Aqui ele é condenado por usar a sua inteligência para enganar. Consumido por uma chama eterna, conta que navegou além dos limites impostos aos homens. Seu desejo por conhecimento proibido o levou à destruição. Finalmente, eles chegam ao nono círculo, o Lago de Cócito, o local onde contraintuitivamente é tomado por gelo, porque o pecado mais grave não nasce da chama da paixão, mas da ausência completa de amor, da frieza da alma. Os traidores permanecem congelados, imóveis, incapazes até mesmo de chorar. Suas lágrimas congelam em seus rostos. No centro do inferno está Lúcifer, um escravo eternamente aprisionado. Gigantesco, deformado, preso no gelo que ele mesmo produz ao bater suas enormes asas. Possui 3 rostos e cada boca devora um traidor. A primeira devora Judas Iscariotes, a segunda, Brutus, e a terceira, Cássio. Enquanto tenta escapar de sua prisão, ele apenas aumenta o frio que o aprisiona. O ser mais poderoso entre os anjos tornou-se o mais impotente entre todas as criaturas. É a imagem definitiva da derrota do orgulho. Virgílio e Dante escalam o corpo de Lúcifer em determinado momento. A gravidade parece inverter-se. Eles não estão mais descendo, agora estão subindo e, sem perceber, atravessam o centro da Terra e, depois de uma longa escalada, surge novamente a luz. Pela primeira vez, desde o início da jornada, Dante contempla uma vez mais as estrelas. Muitos imaginam que o Inferno de Dante seja apenas um catálogo de tortura, mas essa é uma leitura superficial.
Cada círculo representa uma escolha e cada castigo representa um modo de viver. Cada condenado continua sendo exatamente aquilo que escolheu ser. E no fundo, Dante não escreveu apenas sobre o inferno. Escreveu sobre o que acontece quando uma alma se afasta da verdade, da justiça e de Deus. E fez uma crítica aos seus desafetos contemporâneos. Talvez seja por isso que, passados mais de 700 anos, a sua obra continue perturbando os leitores. Porque o verdadeiro terror do inferno não é necessariamente o fogo, nem os demônios, nem mesmo Lúcifer. É descobrir que cada passo rumo à escuridão começa muito antes da morte. Seja como for o inferno, essa verdade é inexorável.